Em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo declara uma das verdades mais profundas do Evangelho. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa afirmação não é apenas poética, mas carrega em si o peso de uma mudança radical na existência de quem encontra salvação em Jesus. Ser uma nova criatura em Cristo é mais do que adotar uma nova religião ou frequentar uma igreja. É nascer de novo. Não da carne, mas do Espírito. É uma obra sobrenatural, iniciada por Deus, operada pela fé e sustentada pela graça. Muitos de nós, ao nos aproximarmos de Deus, carregamos pesos do passado, culpas, traumas, hábitos destrutivos e uma visão deturpada de nós mesmos. A transformação que o Evangelho oferece começa exatamente nesse ponto de ruptura. Cristo não nos convida a maquiar nossa velha natureza, mas a crucificá-la com Ele. O novo nascimento é uma substituição, não uma reforma. Não é apenas limpar o que está sujo, mas entregar o velho e receber o novo. O velho coração de pedra é removido, e no lugar é colocado um coração de carne, sensível à voz de Deus. Essa nova identidade em Cristo não depende das nossas conquistas humanas ou de um comportamento perfeito. Ela é resultado direto da obra redentora de Jesus na cruz. Quando nos rendemos a Ele, o Espírito Santo passa a habitar em nós e começa um processo contínuo de santificação. Isso significa que, mesmo após o novo nascimento, ainda estamos sendo moldados dia após dia para refletir a imagem de Cristo. É um caminho de crescimento, não de perfeição imediata. É como uma criança que nasce e, ao longo dos anos, vai se desenvolvendo, aprendendo a andar, a falar, a viver. No entanto, é essencial entender que essa nova criação tem um rompimento claro com o passado. As coisas velhas, como diz o texto, já passaram. Isso não quer dizer que esqueceremos tudo, mas que agora vemos com outros olhos. Aquilo que antes nos escravizava já não tem mais domínio sobre nós. Aquilo que nos definia antes, o pecado, o medo, a rejeição, os vícios, não são mais os pilares da nossa identidade. Em Cristo, somos definidos pelo amor do Pai, pela graça do Filho e pela presença do Espírito. A vida cristã começa com essa compreensão. Não somos uma versão melhorada do que éramos, mas uma criação completamente nova. Deus não apenas nos perdoa, Ele nos reconstrói. E é a partir dessa nova realidade que todo o restante da caminhada cristã se desenrola. Quando entendemos quem somos em Cristo, passamos a viver com propósito, com direção e com esperança. Sabemos de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Somos filhos, somos amados, somos libertos, e isso muda tudo. A grande pergunta para você refletir agora é: você já nasceu de novo? Você já experimentou essa transformação profunda que só o Espírito Santo pode operar? A nova vida em Cristo não é teórica, é real. Ela muda seus pensamentos, suas escolhas, seus desejos. Ela restaura o que parecia perdido. Se ainda não vive essa realidade, hoje pode ser o início de uma nova jornada. Se já nasceu de novo, lembre-se, a nova criatura precisa crescer, amadurecer e viver em constante comunhão com o Senhor. Essa é a nossa missão e o nosso privilégio. Jesus, ao conversar com Nicodemos, um mestre da lei e fariseu, declarou: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa afirmação nos conduz ao coração da transformação espiritual. O novo nascimento não é um esforço humano, mas uma ação soberana do Espírito de Deus. Não se trata de modificar o exterior, mas de renovar o interior. É o Espírito quem convence, transforma e sela o crente como propriedade de Deus. Ao nascer do Espírito, deixamos de ser apenas criaturas e nos tornamos filhos. Este nascimento espiritual é marcado por arrependimento e fé. Arrependimento não significa apenas sentir tristeza pelos erros, mas dar meia volta, abandonar o caminho antigo e seguir em direção ao propósito de Deus.
Já a fé é a ponte pela qual passamos da velha natureza para a nova vida. É confiar totalmente em Jesus como Salvador e Senhor. Quando há arrependimento sincero e fé verdadeira, o Espírito age de forma sobrenatural, operando uma regeneração que muda não apenas o comportamento, mas a essência do ser. A nova criatura passa a ver o mundo com novos olhos. O que antes era normal, agora passa a incomodar. O pecado já não traz prazer, mas tristeza. A fome pela palavra, sede de justiça, desejo de agradar a Deus. É como se um véu fosse retirado e passássemos a enxergar com clareza aquilo que antes parecia natural. Isso acontece porque o Espírito Santo passa a habitar em nós. Ele não é uma força impessoal, mas a terceira pessoa da Trindade. Ele nos guia, consola, corrige e fortalece. Ele é o selo de que pertencemos a Deus e a garantia da vida eterna. Contudo, essa transformação, embora radical no nascimento, é também progressiva no crescimento. O novo nascimento é o início, não o fim. A partir dele começa o processo de santificação, um caminhar diário com Deus. O velho homem foi crucificado, mas ainda tenta se levantar. Por isso o apóstolo Paulo exorta: revistam-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Somos chamados a viver de forma coerente com a nova identidade que recebemos. A boa notícia é que não estamos sozinhos nessa jornada. O mesmo Espírito que nos regenerou é quem nos capacita a viver como nova criatura. Ele nos dá poder para resistir ao pecado, sabedoria para tomar decisões, paz em meio às aflições. Ele nos lembra das promessas de Deus e nos fortalece nos dias difíceis. Quando caímos, Ele nos levanta. Quando erramos, Ele nos corrige com amor. Ser nova criatura é viver sob a liderança constante do Espírito, permitindo que Ele molde o nosso caráter à semelhança de Cristo. Querido irmão, querida irmã, talvez você tenha se perguntado se é possível viver de forma diferente, se há saída para uma vida marcada por erros do passado. A resposta é sim. Em Cristo tudo pode ser feito novo. A velha culpa, os pecados repetitivos, os medos que te paralisam, tudo isso pode ser deixado para trás. Mas isso só acontece quando entregamos completamente a vida a Jesus, permitindo que o Espírito Santo assuma o controle. Você está disposto a essa entrega? Está pronto para nascer de novo e viver uma nova história? Quando nos tornamos nova criatura, não recebemos apenas uma nova vida, mas também uma nova identidade. Essa identidade não é baseada no que o mundo diz, no que as pessoas pensam ou nas experiências que tivemos. Ela é fundamentada exclusivamente naquilo que Deus declara sobre nós em Cristo. E o que Ele diz é claro: somos filhos amados, perdoados, justificados, santificados e chamados para um propósito eterno. Essa verdade precisa ser firmemente estabelecida em nosso coração, pois é ela que sustenta nossa caminhada com Deus, mesmo diante das lutas, quedas e acusações do inimigo. O mundo tenta rotular as pessoas com base em erros, traumas ou limitações. Muitos vivem aprisionados por frases como: você não tem valor, você nunca vai mudar, você é um fracasso. Mas a nova criatura em Cristo aprende a rejeitar essas mentiras e a se apegar ao que a palavra de Deus diz. Em Romanos 8:1 lemos: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que não somos mais definidos pelo passado, mas pela graça. A vergonha é substituída pela dignidade, a culpa pela justificação e a dúvida pela certeza de sermos aceitos no amado. Essa identidade transformada também nos chama a viver de modo digno da vocação que recebemos. Em Efésios 2:10, Paulo escreve: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Ou seja, não apenas fomos feitos novos, mas fomos criados com um propósito. A nova criatura não vive por acaso, nem segundo o curso deste mundo. Ela tem um chamado, uma missão, uma razão para existir. E isso traz direção e sentido para cada passo da vida. Mas é importante lembrar que essa nova identidade precisa ser diariamente reafirmada. O inimigo de nossas almas tentará constantemente nos lembrar do velho eu. Ele usará situações, palavras de outras pessoas e até pensamentos internos para lançar dúvidas sobre quem realmente somos. Por isso, é essencial alimentar o espírito com a palavra, meditar nas promessas de Deus, orar constantemente e buscar comunhão com outros irmãos. A fé que nos fez nascer de novo é a mesma que nos mantém firmes na verdade. Querido irmão, querida irmã, talvez você tenha se visto muitas vezes preso a um sentimento de inadequação. Talvez esteja lutando com a sensação de que ainda não é suficiente, de que Deus está distante ou que você falhou demais para ser usado por Ele. Mas a palavra nos garante que, em Cristo, somos aceitos, lavados e libertos. Ele nos chama pelo nome e nos dá uma nova identidade. Você não é mais quem era. Agora você é filho, é filha, é nova criatura. Viva como tal. Vista essa verdade. Caminhe nessa certeza. E lembre-se, não há nada mais poderoso do que saber quem você é em Deus. Quando isso é firmado em seu coração, você não precisa provar nada para ninguém. A sua paz não depende da aprovação dos outros. Sua esperança não está nas circunstâncias. Sua segurança está no amor inabalável de Deus por você. E esse amor é eterno, imutável, fiel. Como nova criatura, você foi adotado pela graça, selado pelo Espírito e destinado a viver em glória com o Pai. A transformação de uma vida não se dá apenas por aquilo que Deus faz em nós, mas também pelas decisões que tomamos em resposta a essa obra. Em Efésios 4, 22 a 24, Paulo ensina: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ser uma nova criatura em Cristo exige uma separação consciente daquilo que antes nos moldava. O velho homem representa tudo aquilo que está ligado à nossa natureza pecaminosa: orgulho, inveja, mentira, impureza, ódio, egoísmo, rebeldia. Essas práticas não combinam com a nova identidade que recebemos. Embora a salvação seja pela graça e não por obras, viver como nova criatura implica em abandonar voluntariamente os hábitos e pensamentos que desagradam a Deus. Isso não acontece de uma hora para outra, mas começa com uma decisão clara. Eu não quero mais viver como antes. Eu quero agradar ao Senhor. Essa mudança começa na mente. É ali que os pensamentos se formam, as decisões se amadurecem e os desejos são nutridos. É por isso que Paulo diz que precisamos ser renovados no modo de pensar. Quando alimentamos a mente com a verdade da palavra, o Espírito Santo transforma nosso entendimento. Aquilo que antes parecia normal, agora se revela como nocivo. Aquilo que antes desejávamos, agora rejeitamos. A nova criatura tem uma nova mente, e essa mente passa a ser moldada pelo Espírito e pela Escritura. O processo de deixar as coisas velhas é doloroso, porque estamos acostumados com elas. Muitas vezes, elas nos deram prazer, alívio, segurança, mesmo sendo destrutivas. Mas em Cristo, aprendemos que o verdadeiro prazer está na obediência, que o verdadeiro alívio está no descanso em Deus, e que a verdadeira segurança está no amor inabalável de Deus por você. E esse amor é eterno, imutável, fiel. Como nova criatura, você foi adotado pela graça, selado pelo Espírito e destinado a viver em glória com o Pai. Não devemos tentar caminhar sozinhos.
Precisamos da ajuda do Espírito Santo, da Palavra de Deus e da comunhão com outros cristãos. A nova criatura precisa de um ambiente saudável para crescer. Precisa de oração, de louvor, de conselhos bíblicos. Por isso, é importante estar em uma igreja, servir em um ministério, andar com pessoas que nos ajudem a permanecer firmes. A fé é pessoal, mas nunca solitária. Deus nos chama para viver como corpo, como família, como povo escolhido. Se você deseja viver essa nova vida, examine hoje o que precisa ser deixado para trás. Pergunte ao Espírito Santo: o que ainda preciso abandonar? O que não combina mais com a nova criatura que sou em Cristo? E ao identificar essas áreas, confesse, arrependa-se e tome uma atitude. Deus está pronto para te fortalecer. Você não está sozinho. Ele está ao seu lado, te sustentando com sua mão poderosa. A transformação interior que o Espírito Santo realiza em nós começa a produzir frutos visíveis no dia a dia. A nova criatura não apenas deixa para trás a velha natureza, mas passa a viver de maneira diferente. Em Gálatas 5, 22 a 23, Paulo descreve o resultado dessa nova vida com uma lista preciosa. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não são um esforço humano, mas uma evidência da presença e atuação do Espírito em nosso coração. Perceba que o texto fala o fruto do Espírito, no singular, porque não se trata de vários frutos independentes, mas de uma única obra, que se manifesta em diversas expressões. Assim como uma árvore saudável produz frutos bons naturalmente, a nova criatura, quando permanece conectada a Cristo, também passa a manifestar esses atributos. O amor passa a ser mais forte que o ódio. A paz se impõe sobre a ansiedade. A paciência cresce onde antes havia irritação. É o céu começando a se refletir na terra através da vida de quem foi transformado. Esses frutos não surgem por obrigação religiosa, mas como resultado de uma vida cheia do Espírito. Jesus afirmou: "Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma." João 15, 5. A chave é permanecer. Permanecer em oração, na palavra, em comunhão, na obediência. Quando o coração está conectado à fonte da vida, os frutos vêm naturalmente. Mesmo em meio às tribulações, a nova criatura reflete o caráter de Cristo, porque ele está vivo dentro dela. É importante entender que os frutos não surgem todos de uma vez. Assim como uma árvore precisa de tempo, cuidado e luz para crescer, a nova criatura também está em um processo contínuo de maturidade espiritual. Haverá dias bons e dias difíceis. Haverá momentos de crescimento acelerado e outros de aparente estagnação. Mas o importante é não desistir, não se conformar com uma fé superficial. Deus está trabalhando em cada detalhe e o fruto vai aparecer, no tempo certo. Esses frutos impactam não apenas nossa vida, mas a vida de todos ao nosso redor. Um coração cheio de amor transforma relacionamentos. Uma atitude de paz influencia o ambiente de trabalho. Uma vida marcada por bondade abre portas para testemunhar o Evangelho. A nova criatura se torna luz no mundo, sal da terra, reflexo do céu. Ela não vive mais para si, mas para glorificar o nome de Jesus em tudo que faz. E isso é poderoso. Querido irmão, querida irmã, talvez você esteja se perguntando: por que ainda não vejo esses frutos em mim como gostaria? A resposta pode estar na raiz. Onde estão fincadas as suas raízes? O que tem alimentado sua mente, seus sentimentos, suas decisões? Para frutificar, é preciso estar bem enraizado em Cristo. Busque-o com intensidade. Permaneça nele com fidelidade. Confie que o Espírito está trabalhando, mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis.
Uma das maiores lutas da nova criatura é lidar com o peso do passado. Muitas pessoas, mesmo após se entregarem a Cristo, ainda carregam dentro de si marcas, memórias e sentimentos que parecem incompatíveis com a nova vida. Sentem-se culpadas, envergonhadas ou presas a experiências antigas que insistem em aparecer. Mas precisamos entender uma verdade libertadora. Em Cristo, o passado foi perdoado e o novo começou. O sacrifício de Jesus na cruz não cobriu apenas alguns erros. Ele pagou por todos. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Essa libertação não é apenas teórica, ela é prática e poderosa. Quando Deus perdoa, ele também restaura. O passado não é apagado da memória, mas perde o poder de definir quem somos. Não somos mais os nossos erros. Não somos o que disseram de nós. Não somos o que fizemos antes de conhecer a graça. Somos nova criatura. E é por isso que precisamos aprender a romper com o passado, não fingindo que ele não existiu, mas colocando-o aos pés da cruz. Quando olhamos para trás, devemos ver o quanto Deus nos resgatou, e não o quanto fomos pecadores. Romper com o passado também exige uma mudança na maneira como nos vemos. É necessário abandonar a mentalidade derrotada, a visão distorcida, os pensamentos de indignidade. O inimigo tentará usar seu passado como arma para te acusar. Mas lembre-se, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Se o Criador do universo já declarou que você está perdoado, ninguém tem o direito de te manter preso ao que ficou para trás. A nova criatura precisa caminhar de cabeça erguida, confiando na justiça de Cristo e não na própria força. Muitas vezes, romper com o passado envolve também perdoar pessoas que nos feriram. O rancor, a mágoa e o desejo de vingança são correntes que nos impedem de avançar. Mas em Cristo, recebemos não apenas perdão, mas a capacidade de perdoar. Quando liberamos o perdão, estamos dizendo: eu não carrego mais este fardo, eu sou livre. E essa liberdade é fundamental para viver como nova criatura. Afinal, como podemos experimentar o novo se ainda estamos amarrados ao que passou? Romper com o passado é uma decisão diária. Há lembranças que virão à tona, situações que tentarão te arrastar de volta, mas a cada dia você pode escolher viver como alguém que foi redimido. Você pode declarar em oração: Senhor, eu não sou mais escravo do que fui. Eu sou o que o Senhor diz que sou. E aos poucos, com a ajuda do Espírito Santo, você perceberá que o passado está cada vez mais distante, não porque foi esquecido, mas porque foi vencido. Uma das maiores evidências de que alguém foi verdadeiramente transformado por Cristo é o testemunho de vida. A nova criatura não apenas crê diferente, ela vive diferente. E essa mudança se torna um farol para os que estão ao redor. Jesus disse em Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O testemunho é o reflexo visível da obra invisível que Deus realizou dentro de nós. É a manifestação prática do novo nascimento. Ser nova criatura é viver de forma coerente com a fé professada. É quando os frutos do Espírito, os valores do reino e a presença de Deus em nós se tornam perceptíveis em nosso comportamento, nossas palavras, nossas escolhas. Pessoas ao nosso redor começam a notar algo diferente, um coração mais manso, uma fala mais honesta, um amor que acolhe, uma fé que inspira. Não é perfeição, é transformação. O testemunho não é sobre nunca errar, mas sobre reconhecer, corrigir e seguir com humildade. A nova criatura dá glória a Deus até nos erros, porque sabe onde está a sua esperança. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Colossenses, exortou: vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Essa vida digna
é justamente o testemunho vivo de quem foi alcançado pela graça. Uma vida assim não precisa de microfone nem de púlpito. Ela prega em silêncio, apenas pela maneira como é vivida. Quantas pessoas se aproximam de Deus porque observaram a mudança em alguém próximo? Quantos familiares são tocados ao ver que aquele que antes era rebelde, agora serve com alegria e paz? No entanto, o testemunho também envolve palavras. A nova criatura não pode esconder o que Cristo fez. Ela precisa anunciar, contar, compartilhar sua história. Em Apocalipse 12:11 está escrito: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Falar do que Deus fez em nós não é orgulho espiritual, é gratidão. É abrir a porta para que outros saibam que também há esperança para eles. É declarar que o mesmo Deus que nos libertou pode libertar qualquer um que se entregue a Ele de coração sincero. Portanto, viva de maneira intencional. Faça de sua vida uma mensagem viva do Evangelho. Onde você estiver, no trabalho, na escola, na vizinhança, na família, seja exemplo. A nova criatura não precisa gritar para ser ouvida. Basta viver com sinceridade, integridade e amor. Porque quando Cristo vive em nós, até o silêncio prega, até os gestos falam, e o mundo percebe. Algo divino aconteceu ali. Ser nova criatura em Cristo é algo que acontece no indivíduo, mas também se manifesta na comunhão com outros irmãos. A caminhada cristã não é solitária. O apóstolo Paulo nos exorta a não deixarmos de congregar, Hebreus 10:25, porque a comunhão é fundamental para o crescimento espiritual, encorajamento, ensino e fortalecimento mútuo. A nova vida em Cristo prospera quando está enraizada na comunidade dos fiéis. A comunhão cristã é uma expressão prática do amor que nos une em Cristo. É onde exercitamos o perdão, a paciência, a generosidade e onde experimentamos a presença de Deus de maneira especial. Em Atos 2:42, lemos que os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa prática é a base para a edificação do corpo de Cristo e para a maturidade da nova criatura. Além disso, a comunhão nos protege. Vivemos num mundo cheio de tentações e desafios. Estar perto de irmãos permite que sejamos encorajados quando estamos fracos, corrigidos quando nos desviamos e celebrados quando vencemos. O isolamento é terreno fértil para dúvidas, desânimo e retrocessos. A nova criatura entende a importância do apoio e da responsabilidade mútua. Ela busca o conselho sábio e a companhia que fortalece. Outro ponto essencial é o uso dos dons espirituais na comunidade. A nova criatura tem dons dados pelo Espírito Santo para servir e edificar o corpo. Não somos chamados para viver para nós mesmos, mas para o serviço. Cada dom é uma peça fundamental para o funcionamento do corpo de Cristo. Quando exercemos esses dons, a igreja cresce e o testemunho se fortalece. Crescer na comunhão é crescer em amor, sabedoria e fé. É viver a plenitude da nova vida que Jesus nos deu. Permita que essa comunhão seja um canal de bênçãos para a sua vida e para a vida daqueles que caminham ao seu lado. A jornada da nova criatura em Cristo é marcada por desafios e provações. Embora tenhamos recebido uma nova natureza, o mundo, a carne e o diabo continuam atuando para nos afastar da plenitude que Deus deseja para nós. Por isso, a perseverança é essencial. Em Romanos 5:3 e 4, Paulo nos lembra que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Ser nova criatura não significa ausência de dificuldades, mas sim a força para superá-las com fé e confiança. Essa perseverança nasce da certeza de que Deus é fiel e cumpre suas promessas. Quando sentimos vontade de desistir, lembrar que fomos chamados para um propósito maior nos fortalece. A nova criatura entende que cada batalha vencida é um passo para a maturidade espiritual. O inimigo busca desanimar, mas a palavra de Deus nos dá armas para resistir. Em Efésios 6:10 e 11, somos exortados a fortalecer no Senhor e no seu poder todo o nosso vigor,
Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. É importante também reconhecer que a perseverança é uma escolha diária. Nenhuma nova criatura se mantém firme por acaso ou por força própria. A fé se exercita constantemente, por meio da oração, da meditação na palavra, da comunhão e da obediência. Cada pequeno ato de fidelidade conta. Persistir é dizer não ao desânimo, não ao pecado, sim à vontade de Deus. É caminhar mesmo quando o caminho parece difícil, confiando que a luz está à frente. Além disso, a perseverança traz frutos visíveis na vida do cristão. Ela fortalece o caráter, amadurece o amor, aprofunda a confiança e amplia a esperança. O sofrimento temporário produz um tesouro eterno. A nova criatura que persevera é uma testemunha viva da graça de Deus, capaz de inspirar e confortar outros que enfrentam lutas semelhantes. Querido irmão, querida irmã, se você enfrenta momentos de fraqueza ou desânimo, saiba que não está sozinho. A nova vida em Cristo é uma caminhada que envolve altos e baixos, mas a promessa é certa. Quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Segure firme a mão do Senhor, busque forças nele e lembre-se que cada passo dado com fé é um passo rumo à vitória. Permaneça firme, cresça na graça e continue vivendo a transformação que só Cristo pode realizar. Sua nova vida é um testemunho poderoso que glorifica a Deus e impacta o mundo ao seu redor. Chegamos ao momento de refletir sobre como viver plenamente essa nova vida que Deus nos concede em Cristo. Ser nova criatura não é apenas um evento isolado, mas um estilo de vida contínuo. Em Colossenses 3, 1-3, Paulo nos exorta: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Essa é a essência do viver como nova criatura. O foco renovado, a mente transformada, a vontade alinhada com a do Pai. O segredo para uma vida abundante e cheia da presença de Deus está em buscá-lo diariamente, alimentando-se da sua palavra, orando sem cessar e mantendo comunhão constante com o Espírito Santo. Isso significa tomar decisões que honrem a Deus, mesmo quando o mundo oferece caminhos fáceis e prazerosos, mas vazios. É resistir à tentação, perdoar quem nos feriu, amar sem esperar nada em troca e servir com humildade e alegria. Viver a nova criatura é um chamado à santidade e à missão. É importante lembrar que essa caminhada é guiada pela graça. Não devemos confiar em nossa própria força, mas no poder do Espírito Santo. Em Filipenses 2,13, Paulo afirma que é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a boa vontade dele. Portanto, mesmo quando sentimos fraqueza, dúvida ou desânimo, podemos confiar que Deus está trabalhando em nós para cumprir o seu propósito. Essa certeza nos dá esperança e coragem para continuar. Ao viver plenamente essa nova vida, nos tornamos agentes de transformação no mundo. Somos chamados para refletir a luz de Cristo em meio às trevas, para levar esperança onde há desespero e para demonstrar o amor que nos foi concedido. Como nova criatura, somos instrumentos da paz, da reconciliação e da justiça divina. E à medida que permanecemos firmes, experimentamos a alegria profunda de ver Deus agir não só em nós, mas através de nós. Querido irmão, querida irmã, agora que você conhece a profundidade e a beleza de ser uma nova criatura em Cristo, faça essa escolha todos os dias. Renove seu compromisso com Deus, viva para Ele e permita que sua luz brilhe em sua vida. A transformação é real e poderosa e está disponível para todos que se entregam a Jesus. Vamos orar a Deus. Senhor Deus,
Agradecemos pela maravilhosa graça de sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Obrigado por nos chamar para uma vida de transformação, por perdoar nossos pecados e nos dar um novo coração. Ajuda-nos a viver essa nova realidade com fidelidade, buscando-te em cada dia, confiando no teu poder e guiados pelo teu Espírito. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo do teu amor e da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Se este estudo tocou o seu coração, deixe nos comentários um amém, glória a Deus, ou compartilhe seu testemunho. Sua palavra pode inspirar e fortalecer outras pessoas. Inscreva-se no canal para mais estudos como este e compartilhe com amigos e familiares que precisam ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe ricamente.